Olá, gente. Seja bem-vindo a mais uma conversa entre amigos sobre o livro A Família do Pastor. Nós vamos passar as próximas semanas conversando sobre um assunto que é de suma importância. O ministério não é fácil. E o ministério pode ter até consequências difíceis para a vida de uma família, de um pastor. O que nós podemos fazer para fortalecer nossas famílias, para deixar nossas famílias até mais seguras, felizes, fortes no meio dos desafios que definem o ministério cristão? Isso será a nossa conversa para as próximas semanas, pensando sobre como o ministério pode impactar nossas famílias e como nós, como líderes das nossas famílias, líderes dentro de uma igreja local, podemos fortalecer nossas próprias famílias. Esta questão é fundamental. Como palavra de introdução, eu vou só fazer esta observação. Nós sabemos, hoje em dia, que famílias de pastores estão sendo impactados por as dificuldades do ministério. Isso não há nenhuma novidade. E muitas vezes nós vamos pensar sobre o fato que muitos pastores estão enfrentando tentação. De vez em quando nós vamos ouvir até as notícias de um pastor caindo em tentação, caindo em pecado, manchando até o nome de Cristo Jesus na sua igreja local, no seu ministério. Essas são as realidades que vão até chamar até mais atenção. Todos nós já ouvimos aquelas notícias. Puxa, já ouviu que o pastor falando de tal fez tal coisa e como que seja possível? Isso de fato é terrível, ninguém está questionando isso. Mas é só isso que chama a atenção de pessoas. É isso que vai circular entre os pastores em nosso meio, ou as notícias de denominação. Mas eu posso dizer que também, ao mesmo tempo, que existe uma realidade, quem sabe, igualmente difícil, que está circulando em nosso meio, que normalmente não vai chamar tanta atenção. Não vai ter aquela conversa das mídias sociais. Mas quantas mulheres, esposas dos pastores, estão se divorciando dos seus maridos? Dizendo simplesmente, não quero ser mais a esposa de um pastor. Só dando meu próprio testemunho. Eu conheço até muito mais pastores que têm sido divorciados por suas esposas, não querendo continuar no ministério, do que eu, pessoalmente, conheço pastores que têm traído suas esposas no ministério. Quem sabe isso é minha própria experiência, quem sabe que você conhece o inverso. O ponto que eu estou dizendo é que estamos no meio de uma crise. De fato, famílias de pastores estão passando momentos difíceis. Mensalmente, eu recebo contato com pastores pedindo oração em favor de suas famílias, em favor dos seus casamentos, porque estes estresses são reais. E tudo que eu tenho falado até este ponto é uma consequência de uma situação que é obviamente difícil. O que nós vamos fazer em nossa conversa aqui, para as próximas semanas, nós vamos sondar mais esta questão. O porquê essas questões estão surgindo em nosso meio e quais são as estratégias, quais são as respostas que nós podemos implementar para fortalecer nossos casamentos e proteger e abençoar nossas famílias. Nós vamos agora
contemplar a questão em nossa introdução. A nossa conversa de hoje não será tão prolongada. Semana que vem a gente vai entrar no primeiro capítulo, pensando e analisando muito mais a questão de o problema que está enfrentando nossas famílias hoje em dia. Mas o que nós vamos fazer hoje é começar pensando sobre a questão que é chamado o que é um ministério fiel. Encerrando as minhas palavras aqui, deixe-me dar um resumo geral da nossa introdução. A nossa introdução do livro A Família do Pastor, o autor coloca diante de nós uma questão básica. O que é um ministério fiel? Muitas vezes, eu creio que ninguém vai dizer, um ministério fiel não me interessa. Não, claro, o oposto. Todo mundo vai dizer, sim, claro, eu queria ter um ministério fiel. Mas o que chama a nossa atenção, normalmente, não é fidelidade no ministério. O que chama a atenção é grandeza no ministério. Tá? Um ministério de destaque, um ministério que vai chamar a atenção, um ministério que vai até chamar a atenção dos nossos colegas, a liderança denominacional, em que nosso ministério está sendo até anotado como um referencial entre os colegas. É isso que o autor coloca diante de nós. E ele faz algumas ilustrações de pessoas que foram, sem dúvida, profundamente usado por Deus no ministério. Ele ilustra o ponto que ele está dizendo sobre como nós vamos reconhecer e até valorizar a grandeza por meio de destacar o ministério de 3 pessoas. Para mim, pessoalmente, eu trabalho muito na área de a história da igreja. Eu não fiquei chocado pensando sobre... porque eu já conheço um pouquinho da história de cada um. George Whitefield, John Wesley, William Carey. E eu sabia que, de fato, os casamentos e as famílias destes grandes líderes não foram exemplares. Não foram exemplares. E o Whitefield simplesmente tinha ideias estranhas sobre amor e casamento, ideias subbíblicas. João Wesley tinha um casamento terrível, até sua própria esposa. Hoje em dia, quem sabe, hoje em dia, o João Wesley, com os problemas de casamento hoje em dia e acesso à mídia social, a sua esposa tentou destruir o ministério dele. Hoje em dia, ela teria até mais ferramentas. Quem sabe, hoje em dia, não teria um João Wesley, porque a gente teria conhecimento das suas falhas, os problemas do seu casamento seriam tão bem espalhados no mundo que hoje em dia não teria tanto Wesley andando aqui no Brasil. Famílias evangélicas querendo dar até um nome de honra a um jovem e a palavra Wesley. Eu te garanto que tem mais Wesleys aqui no Brasil do que quase qualquer outro país na face da Terra. E quase todos vêm das famílias evangélicas. Hoje em dia, quem sabe aquele nome não seria tão honrado se a esposa estava ali fazendo comentários sociais sobre o casamento dele. E ele conclui conversando sobre o William Carey. Vamos falar honestamente. Hoje em dia, William Carey não seria nomeado como missionário de nenhuma missão. Nenhuma. Verdade. Isso é a verdade. O pai de missões modernas não teria condições de ser nomeado. William Carey foi disposto de deixar sua esposa na Inglaterra e ir para a Índia sozinho.
Quem sabe nunca para ver ela no resto de sua vida. Ela foi para lá, não querendo ir. E para lá perdeu um filho, perdeu a lucidez intelectual, pensou que o William Carey, o marido dela, estava constantemente traindo ela, pensou que ele foi infiel, tentou até matá-lo, e ela passou o resto da sua vida como uma pessoa louca, em condições difíceis, e sabendo esses, o que a gente vai pensar? O autor ele coloca diante de nós, claro, há um sentido, os valores históricos foram diferentes 200 e X anos atrás do que hoje em dia. Isso é um fato. Hoje em dia, a gente sabe coisas, a gente espalha informações, não há espaço para ter falhas hoje em dia, igual de 200 e X anos atrás, em que muita coisa simplesmente não foi conhecida. Muitas informações só vieram à tona 100 anos depois, ou pessoas não destacaram tanto. Hoje em dia, não é assim. Mas o mais importante que o autor destaca para nós é esta questão de motivação. A nossa motivação é grandeza ou fidelidade? Então, Pastor Carlos, eu vou pedir para você até começar a nossa reflexão, aquela primeira pergunta que vem do página 26. Na luz desta introdução, o que é a verdadeira grandeza aos olhos do Salvador a respeito do nosso ministério? Porque acabamos de falar sobre três grandes. Wesley, Whitefield, Carey. Mas houve falhas. Então, para nós hoje em dia, o que é grandeza nos olhos do Senhor? Sua reflexão sobre isso. Bom dia a todos, que a graça maravilhosa e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando nos nossos corações. Como já foi discorrido pelo pastor Mark, a gente, ao fazer a abordagem desse livro, muitas coisas até nos surpreenderam, né? Devido a esse contexto familiar. Normalmente, a gente está habituado a ouvir, seja no contexto missionário, seja no contexto pastoral, como vai a sua igreja? Mas a pergunta talvez mais importante não seria essa, seria como vai a sua família? Eu acho que esse paralelo é muito importante, porque se nós entendermos o processo de Deus desde o jardim, foi criar uma família com harmonia, uma família com paz, uma família que se relacionasse, uma família que os cônjuges deveriam ser aqueles que juntos teriam um único propósito em servir a esse Deus vivo de uma maneira sadia, de uma maneira especial e em tudo glorificando o seu nome. Eu vejo que se essa família que hoje está contextualizada na pessoa de Jesus, essa família cristã que vive e convive dentro da igreja, ela não tem uma harmonia, ela não tem uma fidelidade, ela talvez não tenha, como que eu poderia pensar, no sentido da compaixão e no sentido principal desse relacionamento. Ela não vai bem. Ela não vai bem. E isso precisa ser detectado. Quero crer que, tanto na vida do próprio pastor, quer na vida do missionário que esteja no campo, atuando ali na plantação de igreja, essa vida ela vai responder sobre uma verdade central. Porque muitas vezes enfatizamos, né,
a palavra de Deus como prioridade, colocamos, pregamos, falamos, ensinamos isso, e de repente, quando se chega em casa, a vida é outra. O relacionamento não é saudável. E aí eu acho que é o cerne da questão que ele coloca. Às vezes até choca um pouquinho quando a gente vai ver o que aconteceu. Ele vai citar vários, como já foi dito, né? Spurgeon, Jonathan Edwards, John Bunyan, Richard Baxter, coloca os evangelistas ali, John Wesley, como o pastor falou, né? Enfim, teólogos, reformadores, como Lutero, Calvino, enfim, Arminiano, seja lá quem for. Eu acho que a igreja precisa ter um pouquinho de bom senso. Ela precisaria, às vezes, muitas vezes, principalmente a liderança da igreja, em questionar o seu pastor. A sua família vai bem? Porque é um cuidado que é exigido, e muitas vezes não tem. Ele, no seu dia a dia de afazeres dentro da igreja, no seu dia a dia secular, atendendo visitando, se preparando, vendo as questões internas da igreja. E qual é o tempo de qualidade? Porque tempo, às vezes, a gente tem. O importante é saber se o tempo é um tempo de qualidade. Sim. O que é mais difícil, que eu creio, porque o tempo de qualidade exige aquele tempo em que você esteja, não por minutos, não apenas, oi, tudo bem, como vai, você está bem? Obviamente que a esposa vai dizer que está, mas muitas vezes seria aquele momento de sentar, de conversar, de dialogar, de orar junto, de chamar os filhos para orar, de chamar os filhos para estar juntos, entendendo o dia a dia de cada um, né? Mesmo às vezes não sendo entendido o seu dia, mas fazendo com que isso, de alguma maneira, desperte o falar, o dizer sobre dificuldades. Então, o que eu vejo é que a verdadeira grandeza, né, nesse sentido, aos olhos do nosso Salvador, nós já tivemos uma grandeza que nos foi concedida, que eu diria que ela é inigualável, que é a graça de sermos convencidos pelo Espírito de Deus sobre Jesus. Mas dentro da proposta de Brian, é muito interessante isso, avaliar e reavaliar a vida familiar. Ela sempre tem que ser o alvo prioritário. Então, eu acho que nós estamos aí, e nós vamos ver no decorrer, né, das perguntas que temos aqui no decorrer do livro, quão deficiente estamos dentro desse paralelo que ele coloca. Então, eu vejo assim, hoje, como já foi dito, temos aí pastores, líderes, né, se divorciando. Ora, eu vejo com muita tristeza isso, porque não era esse o propósito, nunca foi esse o propósito. Talvez a dureza do coração, talvez a dureza do entendimento. E olha que muitas vezes são teólogos, são pessoas formadas, são pessoas que, vamos dizer assim, têm um conhecimento a nível extraordinário, né? Com PhDs excelentes, mas dentro de um contexto talvez muito simples, a vida familiar. Estão muito longe, muito aquém das verdades bíblicas. Isso tem que ser despertado dentro da igreja. Eu acho que nós precisamos orar mais, precisamos buscar mais essa direção do Espírito de Deus, pedir para levantar homens que possam estar juntos caminhando com o pastor nesse sentido, e que o pastor, quando detectar isso também dentro da vida da igreja, que ele leve isso. Temas como a família hoje está sendo esquecido, né? Família, pecado. Hoje as igrejas estão preocupadas no que satisfaz o ouvinte, e não no que Deus gostaria que o ouvinte pudesse viver através da palavra. Então, eu vejo que essa visão ela acaba entrando num contexto muito idólatra.
porque é uma visão egoísta, egocentrista, né? Porque a gente quer saber se o ministério está bem, se a igreja está cheia, então está tudo bem. E, às vezes, a igreja está mais vazia do que a gente pode pensar ou imaginar. Que Deus, assim, nos ajude a ser esse canal de bênção, de alguma maneira. E eu quero glorificar a Deus aqui, né, por esse encontro que nós estamos tendo aí, eu acho que já fazem alguns anos, né, mesmo antes que nós estamos vindo, isso é muito edificante. Queira Deus que outros pudessem estar participando ou se envolvendo na leitura desses livros, no compartilhar desses livros, para que a família pudesse crescer harmonicamente e espiritualmente. Essa é a minha visão pequena, mas é a minha contribuição aí. Deus abençoe. Obrigado, pastor Carlos. E pastor Marcelo, muito bom dia ali, meu querido amigo, seja bem-vindo. Nosso grupo é pequeno, vamos até refletir um pouquinho mais, porque aqui no início desta introdução, ouvindo até a lista citando estes grandes que têm justamente ministérios de destaque. Esta primeira pergunta nos desafia até contemplar qual é o padrão verdadeiro pelo qual nós vamos analisar e medir nosso ministério. Eu creio que o que o autor está dando aqui, nossa introdução, pastor Carlos, na luz da sua palavra, ele está nos desafiando de ter cuidado com um padrão que só enfatiza questões secundárias. Quantos membros na sua igreja? Orçamento de quantos R$ 1.000 por mês? Quantas conferências o cara está ali pregando? Coisas assim. E todas estas não são pecaminosas. Deixe-me falar isso. Não é pecado ter uma igreja grande, não é pecado de ter uma boa apresentação no púlpito, uma boa palavra. Ao contrário, pode ser abençoado. Mas certamente, com esta pergunta, pastor Carlos, o autor está nos desafiando a contemplar a diferença entre grandeza e fidelidade. Porque a pessoa pode ser muito abençoada em certas áreas do ministério e ainda falhar nessa questão de fidelidade. Certamente, olhando para frente, uma questão que nós vamos discutir e conversar até muito mais é como ter uma vida equilibrada em que a gente vai investir no ministério sem negligenciar estes outros pontos importantes. Então, pastor Robson, isso nos leva a uma segunda pergunta, porque certamente estamos sendo desafiados de não valorizar questões secundárias ou sinais superficiais de sucesso no ministério. Estamos sendo desafiados de ser equilibrados, fiéis no ministério. Isso é uma palavra que o autor vai falar muito. A importância de ser fiel no ministério, fidelidade no ministério. Eu concordo, fidelidade de fato é um fator principal. Então, pastor Robson, o desafio tem sido lançado. Grandeza no ministério, fidelidade no ministério. Página 27, uma questão que a gente queria colocar diante de ti, como a própria Bíblia descreve um ministério muito bem sucedido. Então, se de fato a gente precisa exercitar cuidado
com um padrão menos bíblico para medir nosso sucesso. Então, o que a Bíblia diz sobre sucesso no ministério? Página 27. Sua reflexão, Pastor Robson, e claro, outras pessoas que querem entrar e refletir, fiquem à vontade. Tu tens a palavra. Ok. É um assunto bem importante, né? O livro já nos traz na introdução, como os pastores colocaram aí, né? Pastor Marco, Pastor Carlos também já falou, questão desses homens, né, de Deus fizeram tanto, e quando a gente olha para a família, a gente fica, né, até pensando, e já gostei da página anterior, onde nos mostra, né, que não é números, não é a igreja grande que mostra, né, a questão do ministério, mas a fidelidade a Deus. E diante da pergunta agora me colocada, e eu destaquei aqui a questão, né, de uma vida de fidelidade a Deus, a sinceridade, e biblicamente coloca ali, né, em ser servo, né, em servir, em ser servo, no sentido não pensar, né, no orgulho, na grandeza, em querer ser, mas está ali para servir, fazer a sua obra a Deus, a fidelidade a Deus, e com isso eu vejo desde a igreja, desde a família, né, aprender isso. Então, essa página, assim, me chamou bem a atenção. Ele cita, né, Marcos 9, 33, 37 e Marcos 10, 43, que fala: quem quiser se tornar grande entre vós deve ser servo. E eu vejo essa questão nos leva, né, à dependência de Deus, querer ser servo, é realmente servir, né, e é servir a Deus em primeiro, servir ao próximo, e como a gente coloca nessas condições, realmente eu acho que a gente agrada a Deus, a gente se humilha, a gente vê o próximo, vê ali a necessidade do próximo, e colocando ali como família, né, a serviço da família. Então, ao mesmo ponto, o ministério tem tantas coisas que, né, nós temos que suprir, nós temos que correr, mas ao mesmo tempo, o que a gente vê é não deixar de também estar com a família. E ser servo, né, não é somente ali com os da igreja, mas o da família também. Você está servindo, levar a família a ter essa atitude, né, de servir a Deus, servir ao próximo. Eu vejo, né, colocando ali faz a diferença. Então, ao olhar esses homens de Deus, eu vejo assim, vemos erro na família, e o que fica a nós é corrigir. E até falo, né, meu ponto de vista, não julgando, mas a gente vê hoje em dia, a gente está falando, né, de tanto tempo, John Wesley e tudo, mas hoje nós temos, se olhar na vida, não é difícil. A gente vê na igreja até esse mês da família, domingo eu falei, né, a pesquisa aí, questão de divórcio. O mesmo número lá fora tem acontecido dentro da igreja. Sim. E, né, e se eu acho que se tiver pesquisa entre os pastores, eu creio que é a mesma coisa, né? Então a gente fala assim da igreja. E eu vejo, né, exemplo aqui de pastores, missionários de perto, que realmente não está tendo sucesso com a família, né? Filhos desviados e com atitudes até questão do homossexualismo. Daí eu pergunto, poxa, será que não deu exemplo em casa? É só de fachada e a gente vai, né? Não estou aqui para julgar, mas uma coisa a gente tem que olhar para nós, né? E nessa questão de realmente essa sinceridade diante de Deus, né? Da fidelidade, do serviço. E esse início de capítulo eu já conversei com minha esposa, né? Antes Opa, aqui estava já excelente. conversando com ela a questão, né, da nossa filha. Tem uma filha adolescente, 15 anos. Daí, como minha esposa foi num congresso de mulheres, daí falei, ó, domingo eu preguei e dei exemplo, né, da Vitória, no sentido assim, dos pais que a gente tem que conversar. A Vitória, eu levo ela na escola, né, 15 anos, é ginásio, faz magistério, mas como eu deixo, essa semana atrás, umas 2 semanas já atrás, eu deixava ela na porta do colégio tinha duas meninas se beijando, e ficaram uma semana, todo dia ali. Eu falo, poxa, na escola não pode, né? Nem ter namoradinho, né? Coisa. Mas ficava ali e ficava na porta para todo mundo ver aquela atitude. Daí eu falei para os pais, a gente vai proibir, né? Que eu fui falar sobre família, mulher, trabalhei nesse assunto mesmo com a igreja. Mas falei com os pais, hoje nós temos que conversar e sobre esse assunto, né? Porque os nossos filhos estão aí.
E na sala da Vitória tem 2 colegas que se assumem bissexual. E daí, né? Não vai ter amizade. E eu falo hoje, se você sentar com os filhos para assistir um filme ou uma série, olha, eu não consigo ver um filme que não tenha, né? Um homem com homem, uma mulher com mulher. Então, você tem que sentar e conversar, afirmar na palavra. E eu coloquei aquele texto, né, de Timóteo, que teve ali, né, que Paulo, como chama, e coloca a fé de Timóteo, o exemplo da mãe, da avó, que ensinou ele, né? E essa fé exemplar fez ele ser fiel à palavra. E eu vejo aí a nossa grande tarefa, né? Como pai e pastores, mais ainda, né? A tarefa de ser exemplo na igreja. Vimos o primeiro livro que foi bênção, e não é diferente em casa, né? Da gente também o ministério em casa no sentido de ser pai. E estou falando muito exemplo, mas conversando, né? Falei para Valdir, eu vejo o secular que eu falo assim, o esforço, tirando a devocional, aquela, né, de orar, fazer culto doméstico, coisa, que o esforço também adora a Deus, agrada a Deus. Eu sempre levei isso, porque uma vez conversando com um adolescente, o pai dele, ele falava assim, é tudo pregação, é tudo oração, não posso fazer nada, não posso assistir, não posso coisa, né? E eu falo assim para a Vitória, eu falo devocional, vamos supor, um esporte, de segunda-feira a gente tira o dia da família, e até essa segunda eu fui no cinema e sabe que eu durmo cedo, e friozinho, né, mais ainda, mas tinha um filme que ela queria assistir 9h30 da noite, vamos, né, minha esposa já não estava final de semana, pude ficar mais com ela, e ela, vamos segunda, mais barato, vamos assistir um filme que ela gosta, mas por amor a ela, tá ali, coisa, então é aquele momento, e conversar, é da máfia, né, super-herói, e até mesmo, e ela gosta, vem questionando coisas, e a gente está ali junto. Agora eu vou falar, não vai assistir filme, vai orar, vai, né, coisa. A gente tem que estar aí participando, eu vejo, né, e hoje, graças a Deus, até a escolha do magistério dela, é o amor dela que ela tem com as crianças, ela cuida aqui do Ministério Infantil, tá ali. Então, essa contrapartida. Mas voltando, né, assim, ao texto, eu vejo assim o que fica ali essa questão assim de ser servo. Acho que eu vejo assim um equilíbrio, né, da nossa vida mesmo. Diante de Deus não procurar a grandeza, se aparecer, eu acho que vai trabalhar isso, né, nos pastores. Eu vejo, mas assim, além do ministério, ter esse tempo sim com a família, e questão de servir e servir também a família, tá ali, né, ter esse, como o pastor Carlos, momento de qualidade. E isso eu vejo é constante, a gente ter esse cuidado, né, o tempo todo. Eu me vejo, com a pandemia, me corrigi nisso. Eu vejo até com a esposa estava sendo muito duro, muita cobrança. E eu acho que o ministério leva a isso. Como que quer a perfeição, não, tem que fazer isso e coisa. A tal ponto ela falou, você tem que me ajudar. Hoje, né, eu tenho minha tarefa dentro de casa. Eu levanto, né, e só de levantar cedo, eu falei, tá bom, então eu faço. Então, a louça da janta, eu falo, não precisa lavar, fica. De manhã, a primeira coisa que eu levanto, eu gosto de ouvir uma música, começar orando, eu vou para a cozinha lavar louça, né? Foi ali a tarefa, né, que tem, que ela sai comigo, são missionárias, visitas junto, então eu falo, não, eu faço minha parte, eu vejo, né, cobrava, e eu sempre orar, se está atrasado e coisa, e hoje eu vejo, né, a tarefa realmente é deixar, fazer as tarefas é tempo e tudo, eu vejo, eu tenho que participar junto, e com isso a gente cresceu mais na parceria, e eu vi como eu estava sendo, né, cobrando, e assim muitas vezes com a filha também, né, então foi um tempo que a gente tem que sempre estar ali buscando, né, esse relacionamento. Amém. É isso. Ótimo. Outras observações sobre essa questão de como a Bíblia descreve um ministério muito bem sucedido? Reflexões, observações. Claro, pastor Carlos. Eu achei muito interessante a colocação feita pelo amado, porque eu também compactuo, às vezes, muito dessa necessidade de entender a situação da esposa, né? E isso é muito importante. O seu dia a dia é carregado de muitas coisas. Então, eu sempre vejo essa oportunidade como uma oportunidade sadia de poder colaborar,
dentro do processo da casa. Mas eu queria enfatizar aqui algo que foi muito bem colocado aqui, porque me parece que o Brian ele vai colocar um paradoxo aqui entre a visão do mundo e o que é a visão piedosa de Jesus. O texto vai indicar uma preocupação sobre hierarquia no reino. Estava gerada entre os discípulos, e isso gera hoje dentro da igreja também. Ela é gerada dentro da igreja. Às vezes, eu vejo a liderança, ela tem uma certa preocupação em não perder a posição, quando ela deveria ter a preocupação de formar mais discípulos para que esses discípulos trabalhassem em conjunto com a liderança, com o pastor, de uma forma mais uniforme. Jesus ele coloca o serviço como prioridade, mas existiu uma preocupação ali entre os discípulos que normalmente se faz, olha, vou perder, se eu colocar esse, talvez ele sobressaia melhor. Eu acho que o reino de Deus ele é tão dinâmico e ele é tão abençoador que o mínimo que você faz, Deus pode tornar o máximo, porque é Ele quem proporciona tudo isso. Então, veja que a mente dos discípulos ela estava se coadunando, ela estava inserida dentro da mente humana, né? Destacar a função, quem é o mais destacado, quem é aquele que talvez esteja mais paralelamente andando com Jesus, aquele que Jesus conversa mais, aquele que está para trás talvez não tenha tanta influência, talvez ele... Não, Jesus está colocando tudo ao contrário, né? Esse novo ensino do reino, que está despertando o interesse pela obra, seja ela qual for. Eu vejo que todo mundo gostaria de ser Paulo, mas ninguém gosta de ser Barnabé, né? Por quê? Porque Barnabé ele teve aquele pico, aquele momento, e olha que momento abençoador. Depois ele some. Ananias é uma outra pessoa importante, né? Que ele vai até Paulo, ora por Paulo, no mandado, olha, mandou o Senhor, escolheu Ananias, é algo importante. Mas ele só aparece nesse momento. Meu querido, ele apareceu no momento vital e crucial da vida de Paulo, porque Deus o levou lá. Então, eu acho que esse sistema que é implantado na cultura judaica, que é o político religioso, né, que vai permear ali as épocas, ele também está inserido na nossa época hoje, de uma forma bem sutil. Então, o amor, a humanidade, a generosidade, o serviço ao próximo, é isso que vai fazer a diferença. Às vezes nós estamos preocupados em como fazer e se esquecendo, na verdade, do que é principal. A direção do Espírito de Deus. Esse vai fazer toda a diferença dentro da nossa vida, seja ela individual, seja ela familiar, coletiva e dentro da igreja. Amém. Obrigado. Pastor Bruno, suas observações. Já foi falado bastante coisa aqui, então quero contribuir de uma forma bem breve, né? Falando do sucesso ministerial, eu acho que isso aqui, ó. Amém. Minha esposa está tímida daqui, ó. Você viu que eu comi agora há pouco um pouquinho de abacate, porque precisa ver a gente comer e minha esposa não sabia que estava sendo gravada. Eu comi abacate agora na reunião. Então, mas por que eu falei isso? Falei que eu vou ser breve, eu acho que isso aqui ilustra, e tem o texto de 1 Timóteo 3, 4 e 5, ele diz assim, ele se referindo ao presbítero, né? Ele deve governar bem sua própria família, tendo filhos sujeitos a ele com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, uma boa família ainda não pode não ser o todo de um sucesso ministerial, mas o fracasso na família torna o ministro alguém desqualificado para o ministério. Então, isso não pode ser considerado sucesso de forma alguma. Boa observação.
Só fechando até pensamento sobre este ponto aqui, que eu creio que seja extremamente interessante esta pergunta. Eu ia fazer a seguinte observação. Grandeza, em geral, vem como um dom de Deus. Grandeza, em geral, vem como dom de Deus. Ou seja, o George Whitefield tinha certas habilidades de voz, apresentação, a comunicação, que estes dons vêm do Senhor. Não foi ele em si. Vem do Senhor. João Wesley tinha habilidades na área de administração que pouquíssimas pessoas têm. Isso vem como dom do Senhor. As pessoas que nós vamos destacar para grandeza, que têm uma boa pregação, boa apresentação, ótimos na área de administração, muitas vezes estes dons não podem ser copiados. Ou você recebeu certas coisas, ou você não recebeu. Eu tenho quase 2 metros de altura. E eu falo num jeito que eu nasci falando assim. Alguém me aproximou na rua ontem e perguntou: o senhor é o cara do rádio? E eu falei: quê? O cara que faz comentários. Parece igual de você. Eu perguntei: o Marcus Meyer? O senhor é Marcus Meyer? Eu falei: não, eu sou Marcos, mas não sou Marcus. Mas por quê? Porque Marcus Meyer é maior do que eu. Ele é quase 2 metros, eu sou 1,95. Mas bom, eu não fiz nada para chegar a esta altura. Eu nasci assim. Grandeza vem como dom do Senhor. Cada pessoa tem certas vantagens que vêm do Senhor, bênçãos que vêm do Senhor. Mas é importante que sempre lembramos que muitas vezes essas bênçãos, essas vantagens, só têm um período. Já viu até um pastor que tinha um ministério muito bem sucedido, incapaz de abrir a mão do ministério e dizer: meu tempo já passou? Já viu isso? Eu tenho visto. Sabe por quê? Grandeza, normalmente, é um dom. É um dom que não tem nenhuma garantia que vai continuar 10 anos, 15 anos, 20, 25 anos. As coisas podem mudar. O próprio Charles Spurgeon, grande pregador, em todo sentido, muitos dons abençoados, nunca foi para o seminário, não foi necessário. O cara foi uma máquina de leitura. Mas com 45 anos de idade, igual do George Whitefield, com 45 anos de idade, já passou. Já passou. A força física já passou, ele não tinha condições de pregar igual do passado. Grandeza é um dom. O que Deus nos chama não é para ser grandes, porque tem certas coisas que só vêm do Senhor, mas todos podem ser fiéis. Todos podem ser fiéis. E a Bíblia diz: fidelidade não é determinada por circunstâncias. Fidelidade é nosso chamado para ser fiel a Cristo Jesus. Então, para mim, este ponto aqui é espetacular. Pastor Bruno, queria pedir para você aumentar sua observação que acabou de fazer, respondendo um pouquinho mais a respeito desta pergunta. É possível ter um ministério muito bem sucedido e uma família pastoral que está caindo em pedaços? Você já fez uma observação? Vamos voltar para este ponto aqui, porque acho que nós precisamos ouvir e contemplar a sua observação sobre a importância, particularmente hoje em dia, biblicamente falando,
sempre foi assim, mas nem sempre reconhecido por muitos fatores. Hoje em dia, é reconhecido. E vamos ouvir mais uma vez sua observação que você acabou de fazer. Pode até aumentar um pouquinho seu pensamento. É possível ter um ministério muito bem sucedido e uma família pastoral caindo em pedaços. Suas observações. Minha resposta ela vai ser extremamente longa e complexa agora. Não. Eu for tentar desenvolver um pouquinho mais isso, né? Eu acho que vai depender muito do que a gente está chamando de sucesso. Tá? Sim, é possível você ter um pastor conhecido para falar para casais que roda o país todo e que a família não está bem. É possível. É possível você ter um pastor de uma igreja grande em que o filho não quer nem saber de igreja, porque ou dos pais, ou da família. Isso tudo é possível se eu considerar que o sucesso ministerial é números, é o sucesso empresarial. Eu tenho muitos clientes, então eu sou bem-sucedido. Sim. Ou eu vou para muitas conferências, ou eu publico muitos livros. Né? Eu me lembro, recentemente, eu tive uma experiência interessante. Estava olhando a rede social, né? E aí eu vi um comentário de uma pessoa que falou assim, olha só, eu descobri aqui o que o meu pai, que nunca participou da nossa família, porque ele era divorciado, sobre o que ele está escrevendo. E o pai dessa pessoa tinha publicado um livro sobre criação de filhos. Opa. Só que ele era um pai ausente. Sim. Pelo menos na filha que não era do segundo casamento, do primeiro. Então, o livro vendeu muito. Eu acho que depois dessa publicação ela viralizou um pouco, né? Então, eu acho que até a editora ela ficou meio numa situação difícil, porque viralizou isso no Twitter. Ele pode ter vendido muito livro. E se ele vendeu, eu vou falar que foi sucesso? Foi. Se eu considerar que o sucesso no ministério é venda de livro, é ter muitos clientes na minha igreja, então é possível. Agora, se a gente pensar em termos bíblicos, eu entendo que não, porque não tem como alguém que não nem sequer é qualificado para o ministério ter sucesso ministerial. Ele nem deveria estar executando aquele papel. Ótimo. Outros reflexões. Robson, pode falar sim. Aí que eu vejo, né, que fez eu pensar bastante. Se olhar, né, a gente colocar igual o pastor Bruno colocou, né, Timóteo ali, realmente, a gente vê, desqualifica o pastor. Mas se a gente colocar esses homens de Deus, né, essa comparação, querendo ou não, a gente fica assim, né, tiveram sucesso no ministério, não porque, né, foi pai de missões ou coisa ali, mas tiveram problemas. Se a gente olhar biblicamente, quantos exemplos? Ele não teve culpa dos filhos deles, não quis servir a Deus. Era um homem de Deus, e a gente vê tantos. Então, esse texto assim me fez a colocar que não estou falando que o Bruno está fazendo isso, mas estou falando assim para a gente pensar, né? Eu vejo que a gente tem muitos colegas no ministério, às vezes por causa dos filhos, né, afastados, estão na drogas, vão entregar o ministério, né? Não estão levando, não estão governando a casa. Eu vejo, né, é o espinho na carne, mas são servos assim. O que a gente está vendo, eu entendo o livro ali, qual é o ministério ali? A fidelidade a Deus. E muitas vezes depois os filhos crescem, coisa, né? E eu vejo vem a educação. Cada um tem a sua história também. Daí vai falar, não deu exemplo. Eu fico hoje, eu me preocupo muito com isso. A gente tem que tomar cuidado assim no julgar, né? Cada família, coisa, mas eu vejo. A gente tem um ideal. Até esse livro já fez a gente pensar, né? Esses homens de Deus, eu vejo, falharam na família. A gente sabe no passado
a história dos pastores, realmente as famílias, né, era mais deixado. Hoje, porque hoje eu vejo como missionário, eu me sinto abençoado, que a junta é um que cuida muito da família. A gente tem um sim, né, que sempre está ali cuidando. Eu acho que os pastores, nesse momento, né, tá conversando com a família, faz a gente crescer, né? E eu vejo muitos que estão aí, às vezes o descuido, né, e coisa, mas é algo assim, a gente tem um ideal, sim, né, de estar ali tendo essa vida, fidelidade a Deus. Eu vejo a partir de nós, mas até essa questão, né, de a fidelidade, assim, a Deus, eu vejo a gente caminhar nisso. Lógico que vamos ganhar nossos filhos para não acontecer, né, como que muitos, mas às vezes muitos aí tem sido inevitável, tem sido ali um momento, né, assim, do pastor, eu vejo peso, né, vamos colocar assim, mas um momento assim de buscar e creio, né, na volta. Não sei se eu quis entender. Eu Não, vejo é um tema perfeitamente. bem polêmico, assim, polêmico no sentido assim, a gente não quero fechar assim a questão, porque cada caso é um caso, mas eu vejo assim, é o que a gente vê nesses, né? A questão da família hoje, eu vejo, a posição é assim: se o pastor, o filho não está na igreja, ele não é qualificado para ser o pastor? Se ele tem a fidelidade a Deus, ele está ali, coisa. Então, eu me sinto assim, né? Não tenho essa resposta, não vou colocar, não, não é, porque não está ali. Coisa. A palavra família caindo em pedaços pode ser até alguns cenários. Dentro de um casamento, de uma família, há fatores que você pode controlar e há fatores com uma certa idade não pode controlar. Por exemplo, casamento, relacionamento entre esposa e esposo. Nós vamos ter muito mais controle na qualidade do relacionamento. Então, eu posso controlar isso. Eu posso priorizar meu casamento. O que posso dizer agora, quase 37 anos de casamento, meus filhos saíram de casa muito tempo atrás. Graças a Deus, fiéis ao Senhor, com casamentos abençoados, mas é pela graça do Senhor, não é devido à minha pessoa. O que continua a ter um papel cada vez mais maior é meu casamento. Eu posso controlar isso. Muitos fatores da criação de filhos, chegando a uma certa idade, simplesmente filhos podem tomar decisões que vão quebrar o coração de um pai. João Piper foi um bom pai? Bom, tudo indica que foi um pai excelente, muito dedicado à sua família. Mas um dos seus filhos é ateu ou agnóstico, critica constantemente o ministério dele e tem quase 500.000, quase 500.000 pessoas seguindo suas observações no Twitter. Isso quer dizer que Piper é um fracasso. Não necessariamente, porque decisões tomadas como adulto pode quebrar o coração de um pai ou uma mãe, mas são além do nosso controle. O que nós podemos controlar é como nós vamos investir em nossas famílias enquanto tiver condições de contribuir. O casamento é sempre. Criação dos filhos, há um momento em que podemos até ter mais contato direto. Pastor Marcelo, depois disso, Pastor Bruno, e nós vamos encerrar com mais 2 perguntas. Pastor Marcelo, muito bom dia. Tu tens a palavra. Bom dia, tudo bem? Tudo! Que prazer revê-lo. O prazer é todo meu. Pera, desculpa, apertei um botão errado aqui. Muito bem, agora sim. Eu vou nessa mesma linha de raciocínio que os irmãos estão tecendo aí. Eu creio assim, é muito delicado e uma linha muito tênue você afirmar
sim ou não? Na minha modesta opinião, eu creio que sim, é possível você ter um bom ministério com sucesso, mesmo a família estando em frangalhos. Nós temos alguns exemplos bíblicos, por exemplo, Samuel não teve uma família exemplar, o próprio Davi também não, e muitos outros. Paulo, embora seja muito especulativo falar, mas alguns dizem que a mulher dele foi embora. E tem esses imponderáveis que a gente não tem controle. Sim. Como acho que o senhor mesmo estava falando na sua introdução, sobre muitos pastores que o senhor conhece, em que a esposa chega um momento e fala, eu não quero mais, eu vou embora daqui. Até mais, eu conheço mais pessoas nessa situação do que pastores que traíram suas esposas. Exatamente. Então, e esses homens aí na história, por exemplo, legados desses homens como Calvino, Wesley, Spurgeon, Whitefield e outros, o legado que eles deixaram provam que o seu ministério foram eficazes, foram um sucesso, apesar de terem fracassado na sua família. É o ideal? Com certeza não. Não é o ideal, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, né? A gente tem que perseguir aí a excelência na família. Acho que eu estava escrevendo aqui algumas coisas e falei que o nosso bom relacionamento com Deus, ele deve refletir, né, na nossa vida individual, nós como pessoa, nosso bom relacionamento com Deus deve refletir através de nós, deve refletir através da nossa família. E o pastor Dave Murray, ele usa muito aquela ideia de espelhar e espalhar a imagem de Deus, né? Então, através da família. E também deve se refletir no nosso meio eclesiástico e também no nosso meio comunitário, na comunidade como um todo. Esse é o ideal. Agora, afirmar que nós não podemos ter um ministério eficaz de sucesso por conta de algumas decisões na família, e algumas delas que nós não temos controle, acho delicado demais. Acho que Eu vou enfatizar mais uma vez. Há coisas que a gente pode controlar mais diretamente. Casamento seria até uma área que precisa até dar aquela ênfase. E o pastor Brian vai falar mais sobre seu casamento. Seu casamento estava prestes a desfazer. E ele deu a atenção devida. Questões, muitas vezes, de crianças, eu passei até o momento, família de 4 filhos. E uma menina tomou a decisão de ir no caminho incorreto e colocou diante daquela família, diante da mãe, você me abusou, dizendo que Cristo Jesus era o único caminho. Que discurso difícil ouvir isso de uma filha. E se você não aceitar a minha decisão moral, você está me rejeitando. É para você decidir, é Cristo ou a minha pessoa? Aí isso foi algo que alguém compartilhou comigo só 2 semanas atrás. Eu pensei, puxa, que coisa tão difícil ouvir. Mas eu vou enfatizar. Isso é discurso com uma filha de 21, 22 anos. E existe, diante do Senhor, o fato que, chegando ao ponto de maturidade, os pais não haverá tanto impacto, até a autoridade legítima na vida de um filho, e de vez em quando um filho é totalmente capaz de rejeitar uma criação que foi nada menos do que nobre, correta. Pastor Bruno, tu tens até a palavra. Depois disso, Pastor Marcelo, eu vou passar uma pergunta para você. Já foi alertado aqui na igreja que às vezes eu tenho que tomar cuidado porque eu sou muito categórico. Vou tentar... talvez nesse sentido eu seja um pouquinho mais radical com os irmãos. Mas assim, eu entendo que quando a gente pensa em filho, precisamos fazer uma distinção entre o filho que é criado,
que está em casa e o filho adulto. Sim. Então, não somos responsáveis pelas decisões de outra pessoa, nem o pai do filho, nem o filho do pai, né? Entretanto, não sendo essa condição, quando a gente olha para a casa do pastor, eu acho que o texto de 1 Timóteo ele é bem claro. Se o pastor não tem capacidade de conduzir bem o seu lar, os filhos sujeitos, e aqui eu entendo que são filhos que estão debaixo da sua autoridade, não são filhos adultos, né? Filhos sujeitos e fiéis, e aqui me parece não ter a ver só com crentes, eu entendo que isso aqui é um critério de qualificação, assim como todo o capítulo 3. Eu acho que não dá para a gente separar as coisas. E talvez fique até o desafio para os pastores, né? Hoje, quando alguém fala assim, vou para o seminário, eu falo sempre talvez eu até esteja errado, mas eu sempre aconselho a fazer uma outra faculdade, a ter algum ofício que saiba fazer em um caso de não ter sustento, até pela minha situação, acho que isso impactou bastante nas minhas convicções, mas por essa razão também. Talvez um filho que não está qualificando o pastor pode ser uma luz vermelha para ele, para assim, talvez esse é o momento de eu priorizar aqui a minha família e não o ministério, seja por um período e talvez Deus, na sua soberania, executando a vontade dele. Uhum. E Ou modificar as prioridades dentro do ministério. exatamente, eu entendo assim, uma coisa com o pastor que eu cresci sempre falou e eu achei bem interessante. O primeiro ministério de um pastor é o seu lar, né? E mais uma vez, eu continuo com a mesma percepção. Um ministério, quando a gente fala assim, alguém teve muitos livros publicados, teve muitos membros, teve um alcance muito grande, eu concordo com o autor, né? Graças a Deus, dessa vez eu consegui ler boa parte da introdução, né? Eu não tenho lido os capítulos já há um bom tempo, eu vou tentar mudar isso, mas eu achei bem interessante o que o autor falou. Essas são medidas do mundo de sucesso. Eu acho que a gente precisa também, talvez, definir com objetividade o que é um sucesso ministerial no parâmetro bíblico. Sim. Sim. E concordo plenamente com esta palavra. E, para mim, contemplando esta pergunta, só fazendo uma leitura simples, é possível ter um ministério muito bem sucedido e uma família pastoral caindo em pedaços. E acho que a resposta é impossível ter um ministério muito bem sucedido se você não está sendo fiel em toda a área da sua vida. Então, refletindo sobre pessoas do passado, Whitefield, Wesley, Carey, tem que entender que, como eu falei, grandeza muitas vezes é um dom que vem do Senhor. Esses homens foram abençoados. Outros tinham famílias ótimas e passaram por momentos extremamente desafiantes. A família, o casamento do Charles Spurgeon foi abençoado, mas foi muito difícil em termos de saúde da sua esposa. O grande teólogo Benjamin Breckinridge Warfield, acho que não teve filhos nesse casamento porque a própria esposa, literalmente, lua de mel, passou por uma situação de saúde em que ela o casamento quase não tinha intimidade, mas ele foi extremamente fiel à sua esposa. Podemos anotar, Lutero tinha até um casamento notável em termos de qualidade. O João Calvino tinha até um casamento excelente com sua esposa. Então, tem alguns exemplares. Jonathan Edwards tinha um casamento exemplar. Até o George Whitefield falou, isso foi o melhor casamento que tenho visto na minha vida. Eu queria ter este modelo.
O ponto que estou dizendo é o seguinte: muito bem sucedido, não, porque não pode falhar em certas áreas e ser declarado nos olhos de Deus muito bem sucedido. Grandeza, muitas vezes, é devido a muitos fatores soberanos. E, certamente, George Whitefield era um homem exemplar em piedade. Mas houve áreas em que foi necessário até ter um ministério mais bem equilibrado. Isso é o ponto que nós vamos destacar. O ponto de enfatizar o Wesley, ou Whitefield, ou Carey em suas falhas, não é de desprezá-los em forma nenhuma, é de aprender, E particularmente hoje em dia, reconhecendo, hoje em dia, nossas falhas, porque o ministério é uma responsabilidade pública, então comentários serão feitos numa plataforma pública. Então, nós precisamos, hoje em dia, exercitar até um cuidado muito mais elevado nestas questões. Isso seria um ponto que eu ia destacar sobre estes modelos históricos. Coisas aconteceram no passado que simplesmente deu para acontecer. Hoje em dia, as circunstâncias são bem diferentes e precisamos ficar muito atentos à importância de ter até um ministério que valoriza e dá prioridade a estas questões. Pastor Marcelo, eu queria encerrar a nossa conversa de hoje com as suas reflexões finais aqui. Esta pergunta: por que pessoas no ministério poderiam ser tentados a sacrificar suas famílias no altar do ministério? Então, nós temos contemplado essa questão, temos olhado ali modelos históricos, temos ouvido a prioridade de fidelidade em cima de tudo, serviço, reconhecemos que grandeza, de fato, normalmente é um dom soberano que ninguém pode criar. Então, por que a tentação ainda existe no ministério evangélico, em que pastores são tentados a sacrificar suas famílias no altar do ministério? Robson, semana que vem, vai retornar a esta questão, pensando sobre capítulo 1. Mas vamos até encerrar pensando, por que a tentação? Bom, só para ter uma frase só finalizando a questão anterior, o David Mark coloca assim, que nenhum sucesso profissional, no caso, e aí a gente pode colocar ministerial, nenhum sucesso profissional, ele é, como posso colocar, nenhum sucesso profissional vem à custa do fracasso familiar, uma coisa assim. E isso serve para o ministério também. Então, é claro que a minha posição não é que, sendo liberal demais, no sentido de que é o ideal disso, muito claro que não é o ideal isso, mas que eu acho que é possível, senão eu vou dizer que o ministério de todos esses homens, inclusive de homens bíblicos, foi um fracasso porque eles não tiveram uma boa família, assim, uma boa estrutura familiar dentro das suas casas. E então eu fico meio complicado, mas eu não fecho questão também. De repente, mais para frente, eu cresça nisso. Por causa disso eu digo aquela frase bem-sucedido. Né? Grandeza vem de muitos fatores, mas bem-sucedido, definido como fidelidade, precisamos todos nós priorizar essas questões que nem sempre serão observadas como a família. Sim, verdade. Bom, dentro dessa questão que o senhor coloca, a última aí, a tentação, olha, eu fiquei pensando nisso, pode vir de diversas áreas, né? Eu penso que pode vir pela uma má compreensão do propósito que Deus tem para essa pessoa,
Eu conheço muita gente que acredita que a família é uma pedra de tropeço para o desenvolvimento ministerial da pessoa. Como Então, o Whitfield basicamente falou isso sobre o seu exatamente. casamento. E hoje em dia o Whitfield deixou alguns discípulos hoje em dia também, porque se vê isso. E aí ele acha que para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus, então ele muitas vezes deve sacrificar a família, porque na cabeça dele a família está sendo carnal, não espiritual, e está querendo impedir a obra do Senhor. Então, esse é um dos pontos. O segundo ponto é o orgulho próprio. A pessoa quer fazer o seu nome grande, quer fazer o seu ministério grande, seu ministério aí, como o Bruno colocou muito bem aí, bem sucedido aos olhos da sociedade, com muitas pessoas, com muita influência, que todos falem dele. Temos uma igreja muito grande em São Paulo aí, algumas muito grandes em São Paulo, onde alguns pastores parecem trilhar esse caminho, onde seus nomes precisam ser muito grandes, então eles caem nessa tentação de querer Sim. fazer o seu nome, o seu ministério grande, e para isso sacrificam tudo, inclusive sua própria família. Então eu penso nesses dois motivos aí que ainda hoje são tentações para um pastor. Um terceiro ponto é talvez a falta de equilíbrio, né? Tem gente que é muito intenso em muitas coisas, ou tem gente que abandona demais o ministério para focar na família, outros abandonam a família e focam demais no ministério, e falta aquele equilíbrio onde se pode pensar um pouco na família, pensar um pouco no ministério, de maneira equilibrada, sem negligenciar um nem o outro. Então, eu penso nesses 3 pontos aí como pontos importantes para se refletir a respeito da tentação que o pastor sofre em negligenciar sua família e em busca de um ministério profícuo aí. Obrigado, pastor. E eu queria expressar gratidão a todos hoje. Tem sido um momento excelente conversando sobre esses assuntos. E, de fato, nós estamos pensando sobre alguns assuntos que mexem muito com cada um de nós. Ouvindo até o pensamento do pastor Marcelo, fiquei impressionado como que é a tentação principal de alguém no ministério. Esquecer simplesmente que nós somos servos. Somos servos. Então, eu vou dar até para o pastor Robson a palavra final. Como é esta palavra final, pastor Robson, nós vamos encerrar a nossa conversa de hoje, mas faz favor, neste momento de encerramento, compartilhar suas observações. Desculpa. Eu vejo, a gente está com o tempo estourado, não vou falar mais sobre o assunto, mas alertar os irmãos, que o senhor já falou, né, da próxima lição, da 1, que é uma tarefa para nós, né? Tem perguntas a fazer à esposa. Então, estudar antes, né? Que são 6 perguntas, 3 que você vai responder e 3 você vai trazer ali as respostas das esposas, né? Então, até estudar junto para a próxima lição. Não li todo o capítulo, mas o pastor já tinha colocado ali. Eu vi essa tarefa aí para semana que vem a gente, né, aproveitar melhor, ouvir as opiniões delas e trabalhar junto, que o autor nos propõe. Obrigado, pastor Robson. Será um momento rico de conversar e crescer em nossa fidelidade. Obrigado por nos participar conosco hoje. Que Deus abençoe e até a nossa conversa da semana que vem.